As mudanças são rápidas, a pressão é maior, e nisso nossas crianças e jovens parecem crescer num mundo um pouco mais instável e imprevisível. Com isso, fica uma pergunta: como educar filhos emocionalmente fortes no mundo bunny? Eu sou Ivo Justino e você está em mais um podcast Marista São Luís. Seja bem-vindo, família, fique conosco e acompanhe esse episódio interessante, onde a gente vai conversar muita coisa boa. Aqui do meu lado já está ela, Cris Onetti, orientadora educacional dos oitavos e nonos anos aqui no Colégio Marista São Luís. Cris, fala um pouquinho pra gente, assim, só dando uma pitadinha do que esse tema vai tratar, mundo bunny, muita gente pode não estar acostumado com essa expressão. Fala um pouquinho pra gente, antes, claro, da gente apresentar os nossos convidados e aí a gente partir dessa trajetória incrível da nossa conversa de hoje. Certo, Ives. Esse mundo da aceleração digital, né? Um mundo frágil, um mundo ansioso, um mundo não linear e imprevisível, onde a gente percebe os nossos estudantes hoje cada dia mais preocupados com o que vai acontecer amanhã e deixando de viver o hoje, o tão importante hoje. É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Muito bem. Bacana, Cris. E para conversar com a gente nesse episódio de hoje, temos dois convidados aqui maravilhosos que com certeza vão tornar essa conversa muito interessante. Então, pai, mãe, estudante, todos que acompanham o nosso podcast, fiquem ligadinhos. Não deixe também de deixar seus comentários aí, de participar ativamente desse episódio, que a cada novo episódio nós vamos respondendo perguntas, respondendo comentários e trazendo a contribuição que você deixa para tornar esse podcast cada vez mais vivo. E hoje, para enriquecer o nosso bate-papo, estão aqui os nossos convidados, professor Hugo Monteiro Ferreira, psicólogo, mestre em letras, doutor em educação, entre tantas coisas que vai partilhar aqui conosco, e autor desse livro maravilhoso que está aqui na nossa frente, Agora o Meu Chão São as Nuvens, livro que vai enriquecer o nosso bate-papo. O professor vai falar muita coisa boa aqui dentro da nossa temática, que está aqui nesse livro, que vai estar, né, enriquecendo essa conversa maravilhosa. E também aqui conosco, Rita Ferraz, psicóloga também, está aí trabalhando fortemente no atendimento, né, com crianças, com adolescentes, com jovens. Então, hoje a gente vai bater um papo aqui muito interessante. A gente está falando desse mundo veloz, desse mundo que está em tantas mudanças. Professor, eu queria logo fazer uma provocação a vocês. A gente está no podcast aqui da escola e eu gostaria de perguntar: qual é a primeira lembrança que vocês têm da escola? A minha lembrança, né, mais forte assim, que eu tenho são nos corredores dessa escola. Eu sou ex-aluna aqui da escola. Ex-aluna marista. Olha que presente, olha que bate-papo maravilhoso poder trazer alguém que sai do chão dessa escola também. Conta aí pra gente, Rita. Para mim são os sentidos, a textura da massa de modelar, o cheiro do giz de cera, a voz doce, suave dos professores, o gelo do geladinho que eu me melava inteira na farda branca. Eu acho que são os sentidos. Coisa boa, professor. A minha primeira lembrança é uma professora que eu tive nas séries iniciais do ensino fundamental, chamada Ilza. Eu lembro que ela foi uma professora que me ensinou a ler literatura. Ela me deu um livro chamado Almanaque Abril, e nesse livro tinham lendas, parlendas, contos maravilhosos. Isso foi bem importante para mim e ficou na minha memória. É a primeira lembrança que eu tenho. Queria começar com uma provocação, professor. A gente está falando desse mundo bunny, falando que isso é muito uma característica do mundo atual, que é veloz, parece ser mais instável. O que é que faz o momento de agora ser diferente? O que é que faz dessa era, desse momento, desse tempo que a gente está vivendo, desse jovem, dessa criança atual, o que é diferente que faz a gente olhar para eles com esse olhar de maior preocupação? Então, eu acho essa pergunta bem ampla, não é? Vou tentar passar a minha impressão sobre ela. Eu penso que nós temos a internet. A internet é um divisor de águas. Você pegar a década de 80, a década de 90, você não tinha tão fortemente a presença da internet do modo como ela se apresenta hoje, não é? Ela se apresenta com algoritmos de inteligência artificial. Isso é uma mudança. Você tem
o chamado iCloud Computer, que é a engenharia das nuvens. Você não tinha isso em 70, em 80, tá certo? Então, eu acho que esse é um ponto assim, que vai deflagrar um novo modo de viver. Esse é um ponto. O outro ponto é que eu acho que a gente chegou a uma conclusão que é a seguinte: todas as certezas que nós tínhamos no século XX, aquelas certezas de que o mundo acabaria em 2000, de que o capitalismo era melhor do que o comunismo, ou o comunismo era melhor do que o capitalismo, de que era possível você estudar, terminar a escola e já ter emprego, fazer faculdade, já ter emprego, de que tudo estava muito organizadinho, ora separado do mundo, ora o mundo junto. Eu acho que tudo isso foi colocado em xeque. Então você tem uma insegurança profunda. Você tem uma insegurança interna dentro de você, tanto é que você começa a perceber a presença muito de medo, de desesperança, de insatisfação, e você tem uma insegurança externa. Por exemplo, se você perceber, quando eu era criança, ali início de 70, eu achava que um ladrão era um sujeito com a orelha grande, com a mão grande, com os pés grandes. E depois eu comecei a ver que o ladrão é uma figura igual a mim, humana, com mão, com pé, com olho, que foi educado ali, que aprendeu. Quer dizer, então eu comecei a ver que o modelo violento de sociedade se aproximou muito de mim. Me colocou dentro de casa, me fechou dentro dos quartos, e eu achava que estava tudo bem, tudo tranquilo, né? Meu filho não está na rua, não vai ser sequestrado, não vai ser roubado, eu estou aqui segurando os condomínios fechados, as portas com grades, tal. E aí, o que é que acontece? Eu crio o mundo virtual. Uma portinha aqui que se expande para todo canto. E aí é insegurança total. Porque eu posso aprender muita coisa legal, mas eu posso aprender muita coisa ruim. Eu posso aprender a me matar, sequestrar, eu posso aprender a mentir, eu posso destilar ódio, veneno, tudo por meio desse mundo. E está tudo ali dentro de casa, né? Cada um no seu cantinho, mas tudo ali. Então eu acho que isso mudou muito o jeito como a gente deve pensar a educação de criança e adolescente, como deve pensar a escola, como deve pensar constituição de família. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma reflexão bem profundinha sobre isso. Interessante. Rita, isso se reflete dentro do trabalho, assim, é uma escuta que também surge na conversa com os jovens, com os adolescentes. Dá para sentir que, de fato, é um momento diferente, porque aconteceram outras adolescências, outras juventudes de outras épocas. A gente sente isso também no trabalho com os jovens que você faz dentro do consultório, dentro da pesquisa. Dá para sentir isso que o professor falava. O momento é diferente, existem coisas que tornam, de fato, essa juventude, essa adolescência marcada por mudanças realmente significativas? Com toda certeza. Cada geração vai ter as suas marcas, né? Vão ter suas dores e suas delícias. Porém, a contemporaneidade, eu só consigo lembrar de Zygmunt Bauman, né? Que fala da modernidade líquida, das relações líquidas, e muito o que o professor falou, de a gente tá cada vez mais distante do núcleo familiar, tá cada vez mais distante daqueles que estão fisicamente próximos e cada vez mais próximos daqueles que estão fisicamente distantes. Então, o que é que essa frieza, o que é que essa distância não vai nos impactar, né? Impactar os jovens, impactar crianças cada vez mais jovens. A gente vê que bebês estão tendo acesso a telas, crianças estão tendo acesso deliberado à internet sem uma fiscalização, sem uma orientação parental. Então, nesse sentido, a gente vê muitos atravessamentos de transtornos de autoimagem, autocomparação, cobrança excessiva. Como o professor falou, né? Você pode descobrir como matar alguém, como se matar, você tem acesso a todo tipo de violência, a todo tipo de discurso violento, né, como as ondas, né, que a gente vem vendo de Red Pill, como a gente tinha conversado um pouquinho antes, né, do podcast começar, mas os atravessamentos são diversos e são atravessadores, assim, em diversas idades e em diversas áreas da vida. E isso aparece muito na clínica, no hospital, entre os pais também, entre que também testemunham as coisas na internet, se sentem perdidos, né? Não sabem como agir. É bem por aí. E aí, quando a gente está falando aqui com a família de pais de estudantes, está falando com estudantes,
Quando a gente traz isso para a escola, para dentro desse cenário, a gente está falando aí de um mundo bunny, né? A Cris conceituava aqui para a gente um pouquinho sobre essa realidade. Quando a gente jogar essa lente dessa compreensão sobre a escola, quais são os cenários que a gente enxerga e que implicações a gente enxerga dentro do processo educativo desses meninos, tanto na sala de aula quanto nas interações que eles têm fora da sala de aula? Porque eu acredito que a internet, essas relações familiares, essa vida dentro do quarto, relembra um outro livro do professor Geração do Quarto também. Como é que isso perpassa como é que vocês enxergam isso perpassando para dentro do ambiente escolar? Tem impactos, tem interferências, tem mudança, e a escola também interfere, faz o movimento contrário de interferir nesse cenário externo? Como é que vocês enxergam isso? Interfere diretamente, porque a escola é uma instituição social que vai, ora, refletir o que a sociedade produz, ora, questionar o que a sociedade produz, mas a escola ela é um campo de ressonância, é uma caixa acústica, né? Tudo que soa dentro de casa vem soar aqui também. Então, aquele problema que você tem na família vai bater na sala de aula, vai bater no mundo pedagógico. Então, isso é inevitável. E existe esse conceito de mundo bunny está contraponto a um conceito de mundo VUCA. Não é? O bunny seria um mundo rápido, um mundo ligeiro, um mundo das inteligências artificiais, um mundo bot. O VUCA seria um mundo lento, um mundo mais artesanal, um mundo pré-industrial. Então, o que eu penso é que esse mundo muito rápido, muito ligeiro, muito elétrico, a gente preparou, a gente quis isso, a gente inventou isso. A gente não pode agora simplesmente dizer para uma criança, para um adolescente, olha, tudo isso aqui, né, faz mal e você não pode ter contato. Isso seria não é, uma tentativa violenta de negar fenômenos sociais, históricos, que emergem no cotidiano. Então, eu não posso simplesmente dizer que o mundo digital é o demônio. Estou lembrando aqui do pai dizendo, na minha época, é porque no meu tempo... Isso é a conversa mais balela que existe, né? Porque, como Rita havia dito, cada geração tem dores e tem delícias. Então, certamente, a geração do pai e da mãe também apresentou dores e também apresentou delícias. Essa, mais especialmente, eu acho que a gente devia ponderar como é que eu posso, através, eu adulto, porque eu adulto é que tenho repertório emocional, que tenho regulação emocional, ou deveria ter, né? Que essa é a questão. Eu deveria ter para poder ajudar meu filho, minha filha a viverem a sua época com o mundo virtual, mas sem esquecer de botar o pé no chão, de brincar de amarelinha, de correr na rua. Entra, então, aquela outra questão que eu havia dito. Os pais não fizeram isso também por mal. Eles fizeram isso por medo. Porque a gente começou a não dar segurança à rua. Sim. Né? A rua ficou muito insegura. Então, eu quero meu filho seguro, eu quero a minha filha segura. Aí puxo para dentro de casa. Só que a casa ficou tomada pelo mundo digital. Então, a minha compreensão no impacto na escola é a escola trazer essa discussão. Sim. Essa discussão não ficar alheia à escola, não ser, por exemplo, vocês estão fazendo aqui esse podcast para chegar na família. É um papel da escola. Né? A escola precisa problematizar de modo que ela seja um espaço protetivo. Sim. Ela não seja um espaço de reprodução da violência, mas um espaço protetivo. Então, eu acho que esse é o papel central da escola nesse momento. A escola não é a família, né? A escola não vai poder assumir as atribuições da família. Sim. Mas a escola precisa estar ali ao lado da criança e do adolescente nesse momento, porque muitas vezes, e Cris deve saber disso como orientadora, a escola vira o único espaço de escuta. Sim. Isso. Não é? O único espaço de escuta. Isso. O senhor falando aí, professor, eu estava aqui pensando, todo mundo sabe, os meninos sabem, eles conversam comigo todos os dias sobre isso. Eles vêm para a escola hoje eu vejo que com valores invertidos, sabe? A necessidade muito grande de relacionamento. Eles vêm totalmente preocupados
com os amigos que eles vão encontrar, com o divertimento que vai acontecer tanto na sala quanto no recreio, no pátio, na escola, de todo modo. Quando nós chamamos até para conversar, para orientar, eles querem ser acolhidos, e se você toca no coração, e se você faz ele se sentir ali como alguém que está simplesmente batendo um papo com você, ele te ouve, ele entende, ele muda comportamento. Se você chama como algo que seja obrigatório, né, é como se nada estivesse acontecendo. Então, a gente tem que ter muito aquela linguagem com eles de adolescente, né? Eu trabalho com 8º e 9º ano, e fazê-los entender que a escola ela é um ambiente para você ter relações, é onde você vai se divertir, conversar, mas que você também tem obrigações, que você tem que sair daqui como uma pessoa íntegra, mas você também tem que sair daqui como uma pessoa preparada para o mundo profissional. Sim. E hoje em dia, nesse mundo bunny, nessa aceleração digital, nessa internet, eu vejo que eles se interessam muito pelo que a sociedade está vivendo. Sabe? O que todo mundo está vivendo, o que está acontecendo com todo mundo é o que tem que acontecer comigo também. Eu também, só pensando um pouquinho sobre essa ideia, não é, eu acho que a gente precisa entender um pouquinho o que é cultura infanto-juvenil. Sim. Porque os adultos, quando estão lá no seu cantinho de adulto, ele acha que a criança sabe pouco, que o que o adolescente sabe não vale nada, ou é tudo coisa de adolescente. E isso é um atrapalho nas relações, né? Tanto com a criança quanto com o adolescente. Então, eu penso que a gente precisa entrar um pouquinho nesse universo infanto-juvenil para entender como é que, do que é que teu filho gosta, do que é que tua filha gosta, o que é que ele acha, o que é que ele pensa. Trazê-los para dentro da discussão. Eu tenho uma aluna de mestrado que defendeu uma dissertação de mestrado, e a gente, nessa dissertação, analisou a pedagogia de um polonês chamado Janusz Korczak. Esse polonês, ele criou os lares infantis na Segunda Guerra Mundial. E o Korczak, uma das coisas mais importantes que o Korczak fez foi ele entendeu que precisava trazer para o centro da discussão a criança e o adolescente. Então, quase todos os movimentos de escolas modernas que existem na Europa, nas Américas, trouxeram o princípio do Korczak. A própria Declaração Universal dos Direitos da Criança traz o princípio do Korczak. Até mesmo o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente tem princípios do Korczak. Por quê? Porque a questão central é: quando é que eu escuto a criança e quando é que eu escuto o adolescente? Por que o adolescente se sente convidado a falar aqui? Porque certamente tem alguém aqui que quer ouvi-lo, não é? Ouvi-lo não para julgá-lo, não para dizer, olha, você tem que fazer assim, porque é assim que é o correto, do jeito que você faz está errado, mas ouvi-lo nas suas expectativas, nos seus medos, nas suas inseguranças. Então, eu acho que a escola, voltando àquela questão do impacto, né? Acho que a escola tem que ser um campo de escuta. Essa escuta sem julgamento. Essa escuta que acolhe, não é? Essa escuta que quer ficar parceira. Não é a escuta que passa pano, que permite tudo, porque quer estragar a vida de um adolescente. Deixa ele fazer tudo. Exatamente. Estraga ali, legal. Acho que tem um pouco desse pensamento que o senhor e até que eles apresentavam agora também, é aquilo, né? Como é que eu vou criar conexão, como é que eu me aproximo, invalidando tudo que o adolescente, tudo que o jovem traz, né? Preciso existir escuta e existir conexão, né? Sim. E aí eu lembro também de um pontozinho que o senhor falou, e traz acho que é muito interessante, né? A escola não é a família. E eu acho que isso é um chamado também para a família, para dentro desse processo, né? Assim, de educativo, de construção da educação, de aproximação. Porque se a escola ela recebe influência forte do que está acontecendo no mundo lá fora e ela vira esse espaço de discussão, né? Como é que a gente pensa a família afastada desse processo? E aí o episódio também tem esse desejo, né, de chegar até o pai, até a mãe, que escuta, que está atento aos responsáveis, dizer assim, a gente constrói junto esse processo de educação. A gente constrói junto esse jovem, esse adolescente, essa criança que traz muitos saberes, que traz muito conhecimento, que traz a característica do seu mundo,
mas precisa de orientação, né? Precisa Sim. de uma baliza ali. Eu pensava aqui, Rita, em todo o processo de escuta pelo qual você passa com esses jovens, né? A família é um apelo deles também? Eu pergunto isso porque a gente sabe das conexões que a escola consegue criar, né? A escola tem um acesso, muitas vezes, que parece que a família não alcança, né? Sim. Mas o jovem está gritando pela presença e pela conexão com essa família para lidar com esse mundo? Eu vou te responder aumentando um pouquinho a frase que tu disse e que o professor também disse, de que a escola não é a família e a família não é a escola. Cada um tem um papel extremamente importante. A família é a primeira instituição que nos inaugura no mundo, que nos traz a cultura, que nos funda. O amor familiar é o primeiro. E logo vem a escola, que nos socializa, que nos tira desse lugar único de... Beleza, tem os irmãos, muitas vezes, mas nos tira esse lugar de protagonista e nos coloca na alteridade com o outro. Nas outros tipos de relação, nas amizades, nas relações de poder, de professor, de respeito, enfim, de hierarquia, de comunidade, de senso de coletividade. Então, cada um vai ter seu papel. E a escola, ela vai ter 2 papéis. Vai ter a face, na verdade, institucional, da lei, né, do que é o certo e o que é errado. A instituição tem esse papel. Mas a escola, ao mesmo tempo, também é comunidade. Então, a gente tem isso na sala de aula, abre as portas. É preciso deixar também que as crianças e adolescentes tenham seu momento. Tenham um momento de criar ali a comunidade, de estabelecer suas regras, de estabelecer suas relações de forma livre, mas não 100% livre. A escola não pode ser 100% comunidade e nem 100% só instituição longe desse meio. Precisa haver essa interseção. E aí, na fala do professor, eu me lembrei muito desse mundo acelerado, né? Do mundo bunny, essa questão do cansaço também. Me lembrou o livro Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, o filósofo, que fala que a violência hoje em dia, não somente o bullying, né, que a gente vai falar, é neuronal hoje em dia. É um excesso de estímulo, é um excesso de informação que nos acelera a ponto da gente estar sempre numa sociedade do cansaço extremo, do burnout, da ansiedade, da depressão. As epidemias agora são menos virais e mais neuroquímicas, são mais psicológicas, né? Então, puxando assim para esse lado do mundo bunny e essa questão da família, né? A família tem seu papel, a escola tem seu papel. Queria trazer um pouco agora para a gente partir da obra, né? O senhor vem pesquisando há muito tempo esse mundo que você fala, né? Esse universo também, e eu acho que até um pouco mais amplo, porque olhando para a juventude, para as crianças, me parece que o senhor conseguiu olhar para muita coisa na sociedade, né? Agora o meu chão são as nuvens. Quais são as discussões, as ideias que o senhor vem trazendo nessa obra que se relacionam com esses problemas que a gente está falando aqui, né? O jovem, o menino e a menina estão nesse mundo acelerado, mas eles não são mais só espectadores desse mundo. Eles também, me parece que eles também são atores ativos, né? Sujeitos ativos em todas essas mudanças, em todos esses acontecimentos. Que a gente às vezes pode cair no risco de achar que o jovem e o adolescente estão ali só de espectadores, vítimas desse mundo, quando na verdade eles também são sujeitos, atuantes em tudo que está acontecendo. Eu acho que isso nos ajuda a olhar para eles. Fala um pouquinho do livro, fala um pouquinho do que é que vem sendo levantado aí e que chão é esse que são as nuvens que Sim. esses jovens estão pisando. Explica para a gente. Então, vou explicar logo o título para depois não me alongar muito. Mas o título é o seguinte: em 2020, eu ia sair do Brasil para fazer um pós-doutorado. E em razão do que acontece em março, né, o confinamento, os aeroportos fecham, então eu não pude sair do Brasil. Depois a gente viu no mundo todo que os sistemas de saúde do mundo colapsaram. Não é? A gente viu que o SUS daqui conseguiu coisas que muitos programas de saúde, muitos sistemas de saúde em países ricos, como países norte-americanos, países europeus, países asiáticos, sobretudo a China, não conseguiram. A gente teve ali mostrou evidência de fragilidade na ciência humana, porque os cientistas não sabiam, a ciência médica não sabia exatamente como lidar com a emergência da Covid-19, né? A gente estava ali numa insegurança muito grande. E eu
tive uma sensação profunda de que o mundo pisava em nuvens. Imagine, pisar em nuvens, né? O que é pisar em nuvens? Me lembrou muito assim, a ideia do cristianismo, quando Jesus chama Pedro para sair da barca e vir até ele, pisar nas águas e Pedro afunda, né? Ou então me lembra muito a ideia do chão movediço, a areia movediça, que se você entra na areia movediça e se movimenta muito, você afunda. Então me veio a ideia de que nós, na contemporaneidade, estamos meio nessa linha aí, de um chão que a gente pisa e que não é seguro como a gente supunha. Ele é movediço, você pode afundar. E, ao mesmo tempo, me vem a ideia de que você criou um mundo paralelo, que é o mundo da engenharia das nuvens, o iCloud Computer. Esse mundo da engenharia das nuvens, todas as nossas informações estão nas nuvens. Então, as nossas informações pessoais, as nossas informações coletivas, porque todos nós temos WhatsApp, todos nós temos Telegram, todos nós temos Instagram, todos nós temos YouTube, Facebook. É raro, eu estou dizendo todos nós, obviamente. Claro que dos 7 bilhões no planeta, certamente tem um percentual ali que não faz uso disso. Mas se você chegou para fazer um cartão de crédito, se você está dentro do sistema, você está nas nuvens. E as nuvens foram feitas para socializar informações, para guardar informações. E nós vimos, dos anos 2000 para cá, sobretudo de 2010 para cá, que nós não temos segurança nas nuvens. Então, imagine educar crianças e adolescentes nas nuvens. Areia movediça, mundo digital. Eu faço no meu livro, eu vou fazendo essa dobradinha. Eu mais jovem, quando começa a surgir o conceito de nuvem, me lembrei o quanto vendiam para a gente isso como algo seguro, né? Vai estar mais seguro lá. A engenharia das nuvens. A engenharia das nuvens, né? E trazendo um paralelo para isso assim, né? No futuro, um mundo mais seguro, mais estável. Quando é que a gente começa, com a perdão da palavra, se lascar mesmo? Quando a gente começa a perceber que as Big Techs, os filhos dos donos das Big Techs não usam redes sociais digitais. Você pega os depoimentos de quem inventou a inteligência artificial. Para fazer esse livro, eu li, investiguei muito isso. Eles dizem, eu não deixaria meu filho ali. Por que ele não vai deixar o filho ali? Porque o algoritmo pré-socrático, né, aquele algoritmo matemático que foi inventado para resolver problemas complexos, a lógica dele foi trazida para a inteligência artificial. Essa inteligência artificial estreita, que a gente chama. O que ela quer? Ela quer que o menino e a menina fiquem pendurados no celular o maior tempo possível. Para quê? Para consumir. A grande jogada é consumir. Então, é consumir a roupa, é consumir o sapato, é consumir o celular novo, o smartphone novo. É consumir. Para consumir, o bendito do algoritmo, ele mexe com os nossos hormônios e os nossos neurotransmissores e neuroreceptores. Ou seja, há uma estratégia neuroquímica dentro do modelo de consumo virtual, né? O chamado endomarketing, ou então neuromarketing. Esses são produtos feitos para fazer com que você se mantenha conectado. E nossas crianças estão fazendo isso, os nossos jovens estão fazendo isso. Sendo estimuladas ali todo isso que Rita dizia, a quantidade de estímulos que tem, é música, imagem, letra. Então, tem menino que não consegue desgrudar. Né? Isso eu investigo aqui no livro, mostro que as famílias são frágeis no controle parental disso. E por que eu acho que elas são frágeis? Porque eu acho que elas reproduzem modelos antigos. Elas pegam o modelo do século XIII, do século XIV, século XV, XVI, XVII, XVIII. Você pega famílias com padrões estereotipados de reprodução. Aqui no livro eu investigo uma professora que a mãe dela tinha um caderno, que era um caderno que foi dado à mãe pela sogra da mãe, ou seja, pela avó dessa menina, que é uma professora que eu investigo, e o caderno tinha tudo anotadinho. Como é que você deve segurar o seu marido. Então, siga essa receitinha aqui que seu marido não vai fugir.
E aí a mãe mostra para ela, assim, olha, minha filha, faça isso aqui, que você vai segurar o seu marido, sua família vai ser feliz. Quer dizer, esse modelo de padrão que a gente tenta reproduzir hoje, ele é extremamente falho. E é falho também o outro, que é... meu filho, olha, eu sou seu amigo, você é meu amigo, tá tudo bem, nós somos amigos. Isso é outra falha, porque filho não pode ser amigo de pai, nem pai pode ser amigo de filho. Explico o que eu quero dizer. Amigo, eu confidencio as coisas, amigo, eu conto aquele meu segredo que eu não vou contar para pai e mãe nunca, tá certo? Não vou contar o primeiro beijo que eu dei, a primeira transa que eu fiz, não vou, essas coisas não vão caber ali na minha relação com pai e mãe. A relação com pai e mãe é uma relação de afeto, atravessada por amizade, mas não pode ser confundida por essa igualdade, essa permissividade, ou então essa coisa de dizer, meu filho é bonzinho, e não observar o seu filho com inveja, com ciúme, entendeu? Seu filho humano. Não querer o seu filho humano, que é um filho idealizado, que a psicanálise tem bem isso, né? O filho que eu idealizei antes de nascer. Então, a família erra quando reproduz o passado e erra, no meu entender, quando tenta passar pano, ser permissiva. Então, aí tem um problemão. E esse problemão, minha gente... Esse é um problemão, porque você vai educar o filho com esse roteiro junto com a internet. E a internet não alivia. Não alivia. Não confie seu filho o tempo todo com o celular. Observe que ele está... mas na escola eu sei que tem a lei 15.100 de 2025. Eu ajudei a construir essa lei. Meus estudos ajudaram. Essa e a 14.811, meus estudos ajudaram também. Mas, assim, essa é uma lei que vai colaborar com a escola, mas essa lei não está dentro de casa, tá? Sim. O smartphone continua lá solto, livre, leve. Então, assim, você tem que olhar, porque seu filho pode aprender coisas muito difíceis. E eu tenho visto... Vocês lembram aquela série que foi bem famosa, Adolescência? Uma série da Netflix, né? A Netflix não está nem patrocinando o podcast aqui. Não, mas é interessante. Assim, foi amplamente divulgada a série. Pois é, aquele garotinho ali, que é o chamado incel, celibatário, involuntário, ele não está ali só, não. Ele está dentro das casas. Ele realmente acha que a menina que não gosta dele é culpada porque não gosta dele. Ele acha que ele é feio, que ele é magrinho, que não sei o que lá. Ele tem raiva da menina. Esse garotinho eu investiguei aqui no livro. Esse modelinho de garotinho, porque eu tenho visto que esses modelos, eles estão nos ataques às escolas. Você sabe que todos os ataques de 2001 a 2024 no Brasil, quem atacou? Meninos. Menino. E atacou quem? Menina. E quando você vai ouvir, eu entrevistei alguns desses meninos atacantes, quando você vai ouvi-los, todos têm ódio a meninas. Aí eu comecei a ficar preocupado. Por que ele tem ódio a menina? E fui ver o que ele via na internet. Ele viu Red Pill, ele vê MG Town, ele vê grupos masculinistas, ele reproduz violência contra a mulher. Agora, imaginem um menino que reproduz violência contra a mulher quando ele começar a namorar uma menina. O que é que ele vai fazer? Sim. Quando ele tiver filho, o que é que ele vai fazer? Então eu comecei a perceber que isso era um grande problema. E eu trago aqui no livro. Era um grande problema. E aí eu cheguei à conclusão, tem que educar o menino por outro caminho, sabe, gente? Sim. O pai, a mãe que estão aí escutando a gente, por favor, vou puxar a orelha de vocês. Você tem que olhar para o seu filho e educar ele com o princípio da igualdade. Menina e menino são iguais em direitos. Respeito pelas meninas. Se ela diz não, é não. Se ela não quer, não quer. Explique para seu filho ser sensível. Eduque seu filho para expressar emoções. Exato. Porque aquilo que você dizia antes da nossa conversa, né? As meninas expressam mais as emoções. Isso. Nós, homens, fomos educados para não falarmos das nossas emoções, porque a gente é para ser forte, a gente é para ser aquele que toma a decisão, Homem não a gente chora, é para né? ser homem não chora, né? É para isso. E isso prejudica muito a construção de uma família saudável. Os meus estudos mostram que a família adoecida tem uma célula no machismo adoecido, no masculinismo adoecido, sabe? Na misoginia adoecida. Então, para mim é perigoso, então eu falo sobre isso, falo sobre a insegurança das casas, a pessoa, as casas, tudo seguro, eu vou voltar para casa, vai estar tudo bem, mas aí eu analiso, gente,
400 milhões de meninos e meninas torturados dentro das casas. Fechou a portinha da casa. Quem sabe o que é que acontece lá? Você mora em condomínio, a porta fechada. Eu entro na escola para fazer pesquisa, mas eu não entro nas casas. Eu pesquiso esse assunto já faz 20 anos. Eu só consegui entrar uma vez numa casa que me permitiu. Mas não há como entrar nas casas para saber o que é que está acontecendo. Então, as casas não são seguras, como a gente supõe que seja. Eu vou dizendo tudo isso. Bom, perigo, perigo, perigo. Aí, na terceira parte do livro, eu vou sugerindo, eu digo, olha, gente, a desgraça está montada, mas eu sou de Nossa Senhora, então eu acho que tem a graça, né? Eu creio na graça. Eu digo, dá para educar diferente. Primeiro, você tem que educar com cuidado de internet. Internet é um bicho papão, tem que ter cuidado com ele. Depois você tem que educar menino para ser sensível. Menino não pode ser brutamonte, é para ser sensível mesmo, porque esses grupos Red Pill, Incel, MG tal, eles dizem o inverso, que o homem tem que ser macho, tem que ser forte, tem que ser um viking, um bárbaro. Então daí já vi um bárbaro, né? O que é que ele faz? Sim. Eu estou dizendo o inverso. Outro dia um incel desse ameaçou me matar, porque eu disse que era o inverso. Né? Eu digo, olha, não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Isso aí está errado. Então, eu oriento isso. Eu acho também que o humor, porque se vocês pararem para pensar, uma sala de aula que tem humor não tem violência. A escola ficou muito sisuda. Isso é um erro da escola. A ciência é sisuda. É um erro da ciência. A família sisuda é um erro, porque criança é lúdica, adolescente é lúdico. Sim. Então, ludicidade dentro de casa, brincar dentro de casa, rir dentro de casa. Sabe, uma família feliz é uma família que, ao redor da mesa, ali, todo mundo brinca, um brinca com o outro, na leveza. Então, isso é fundamental. E um outro ponto que eu também trago no meu livro, que eu quero explicitar aqui, que talvez tenha uma pegada até com o que vocês fazem na escola, por ser uma escola, não uma escola no sentido católico, de ensino católico, né, mas uma escola com a perspectiva orientada a partir da perspectiva marista, sim. Né? Eu defendo a espiritualidade. Eu acho que nós erramos muito em abrir mão da espiritualidade. Eu não estou falando da religião, porque eu vejo que tem religião que não tem espiritualidade. Mas eu estou falando do sagrado, sabe? Eu acho que se você tem um jovem que tem espiritualidade, ele não mata animal doméstico. Ele não queima indígena. Ele não calcula estupro de menina. Ele não ataca escola. Ele não usa vape, como eu vejo hoje, o vape solto aí. Eles todos usando esse bendito desse cigarro eletrônico. Então, eu acho que espiritualidade é um elemento que falta muito hoje. E a gente vai ter que enfrentá-la, no sentido de dizer, a espiritualidade são os oceanos, espiritualidade são os rios, espiritualidade são as florestas, espiritualidade é esse conjunto mais amplo do sagrado, que eu acho que a gente vai precisar trazer para a vida. Nós construímos jovens agnósticos hoje. Eles são demasiadamente agnósticos. Ou então são fanáticos fundamentalistas. Então, eu acho que a gente tem que ter aí um jeito de discutir isso dentro das casas, sabe? Em outras palavras, quando eu chamo sagrado, eu digo assim, não dá para faltar isso dentro das casas, dentro das escolas. Mas isso não está necessariamente ligado às religiões. Você pode não ter religião, eu não tenho religião, mas eu tenho o sagrado. Eu acho que o sagrado é um elemento constitutivo, assim como a fé. Eu acho que a fé é um elemento constitutivo do sujeito humano. Você tem fé em todas as coisas, até fé num livro que você escreve, até fé numa entrevista que você dá. Então, a fé é um elemento importante, mas não é essa fé fundamentalista, não é essa fé que se confunde com ideologias opressivas, sabe? A gente está na época da Semana Santa, né? Uma fé libertadora, no sentido crístico, né? Sim. E crístico agora aqui no sentido não reduzido ao cristianismo romano, mas crístico num sentido mais amplo, sabe? De universalidade dessa mensagem do amor. Eu acho que isso falta mesmo às famílias e acho que se a gente não trouxer isso para a discussão, muita coisa vai ficar indevida. Então, no meu livro, eu ponho lá essas coisas. Muito bom, assim, desperta, né, a curiosidade em conversar desse livro. O professor traz alguns elementos que a gente vai ouvindo e pensa muito na própria educação marista, né? A figura nós temos o livro do nosso fundador, Padre Champagnat, que é Em Torno da Mesa, né? Em Torno da Mesma Mesa.
E aí esse símbolo da família que está em torno da mesma mesa é um símbolo da educação marista. O cuidado, a espiritualidade são valores da educação marista, e a escola está diariamente discutindo o seu papel no enfrentamento, né, no trabalho em educar esses jovens diante desse mundo e diante dessas problemáticas que vocês falavam aqui. O professor entra um pouco na perspectiva eu não sei se solução é a palavra certa, mas estratégias, porque o problema, talvez a solução seja tão dinâmica quanto o problema, né? Que é vivo e está mudando todo dia. Mas aí o pai que está nos ouvindo, a mãe que está nos ouvindo, o responsável que está nos ouvindo, ele se pergunta, tá, o que é que eu faço? Né? E aí o professor começava a dar algumas estratégias. Rita, eu acho que hoje o assunto da terapia, o assunto do trabalho ali, né, da psicanálise, da psicologia, né, esse estímulo ao acesso a esse trabalho tem sido cada vez mais levantado e forte, né? Como é que os responsáveis por esses estudantes e o próprio estudante que nos assiste podem entender a importância disso no enfrentamento desses desafios e essas realidades? Porque eu ouvindo muito do que o professor fala e do que é levantado no livro, a gente vem para temáticas que são convividas na escola diariamente, de violência, de bullying, né? Falar de bullying, assim, falar das carências de tantos jovens aí, jovens que às vezes têm muito no material, mas no afeto, na relação afetuosa, na relação de fraternidade, estão esvaziados no exercício da espiritualidade, né? Aqui no colégio eu trabalho mais especificamente com a área pastoral, com as catequeses, trabalhamos com o exercício da espiritualidade diariamente, inclusive com jovens que não são confessionais, que não são católicos ou que não são evangélicos, mas que também exercem, né? Pensar espiritualidade é pensar sentido de vida, né? Pensar sentido de existência, de transcendência. Mas aí eu volto para essa pergunta que muitos pais olham assim. A gente falou em terceirização da escola, diz assim, o pai está olhando, a mãe está olhando, tá. Como é que eu posso educar filhos emocionalmente fortes diante disso, né? Como é que eu posso também estar, porque também não tenho como criar um filho emocionalmente forte se eu também não me cuido, né? Sim. Enquanto pai, enquanto educador, enquanto profissional, se eu também não me cuido. Como é que a psicologia levanta esse ponto, né? A gente está partindo aí já para uns finalmente dentro da nossa temática, de apontar caminhos, né? Tanto de discussões, mas também de práticas que a gente pode levantar e apresentar para essa família que nos assiste, né? Assim, o que é que a gente deixa para eles como estímulo, né? Sim. Partindo do seu trabalho, do trabalho que você faz. Então, tem uma frase famosa, né, que é necessário uma aldeia inteira para criar uma única criança. Então, não é aquilo que eu tinha dito, né? Não é trabalho só da escola, muito menos só dos pais. É um trabalho em conjunto. Então, o que acontece, por exemplo, essa questão da agressividade, né, da violência. A agressividade, para o psicanalista Donald Winnicott, ele vai defender que, a princípio, quando a gente está na barriga da nossa mãe, a agressividade é uma força vital de motilidade. O bebê chuta a barriga da mãe, o bebê se estica e acaba machucando a mãe, mas não é com a intenção de... Ele não entende ainda o que é ele, o que é mãe, ele não entende o que é ele, o que é mundo, quais são essas barreiras, essas contenções. Então, a agressividade, ela surge a princípio... Freud vai falar de pulsão de morte, ele fala de uma outra pegada, mas surge aí como uma pulsão de... uma movimentação de vida. E aí a mãe, quando o bebê vai crescendo e vira criança, enfim, e essa agressividade vai surgindo novamente, morde o peito da mãe, bate no coleguinha, maltrata o irmão, acontece algo do tipo, a forma com que essa mãe, esse pai, essa família vão acolher essa criança, vão lidar com essa situação de uma forma que não seja permissiva, que não seja permitindo a violência, mas que também não o abandone, não deixe de acolher essa criança. Se o objeto de amor, que é a mãe, não some, essa criança começa a entender, poxa, tô aqui machucando minha mãe, que me ama, que me dá todos os recursos emocionais, financeiros, eu tô aqui, assim, com essa pessoa e ela tá me acolhendo, ela tá aqui, ela não sumiu, ela não desapareceu, e aí surge uma movimentação muito importante para a criança, que é justamente o de culpa.
ela sente culpa e ela não... É esse sentimento primordial de culpa que vai fazer com que ela não repita essas ações com o próximo e nem com a si mesma. Então, se a gente trata a agressividade com as crianças desaparecendo, punindo severamente, sem nenhum tipo de acolhimento, sem validar as emoções também da criança, impondo limites que são necessários, que são importantes, que são primordiais, que é o papel do pai e da mãe, é equilibrar, né? Saber não desamparar, não deixar a criança solta, dar esse contorno, dar essa borda, dar o limite, que é tão importante. Acho que o Hugo estava falando muito sobre isso, de coisas que são necessárias na criação dos filhos, né? Eu acho que uma das principais é a comunicação. Ele falou da brincadeira, né? A brincadeira é uma forma de linguagem, é a forma que a criança tem de se comunicar, de se expressar no mundo, e de se organizar no mundo, né? De organizar relações, de entender, né? Como as coisas funcionam. Tudo é pela via da brincadeira, a via também da arte. Tem várias vias, mas eu acho que todas elas simbolizam essa coisa da comunicação, da fala, da troca Conexão, entre... né? Conexão, exatamente, conexão familiar. Então, eu acho que isso das crianças e dos adolescentes indo cada vez mais para o quarto é esse rompimento que deixa tudo muito perigoso, porque os laços, a gente, para existir no mundo, para entender quem somos, a gente precisa de amor, precisamos de laços fortes e fixos. Tem um psicanalista que trabalhou com bebês na época da guerra, e os bebês ficavam órfãos. E eles ficavam com cuidadores que trocavam o tempo inteiro, e até para as cuidadoras se protegerem emocionalmente, elas não criavam um laço tão forte para não se apegar ao bebê. Mas é esse apego que o bebê precisa tanto, que a criança precisa tanto, que o jovem precisa tanto, que até o adulto vai precisar tanto. Precisamos de laços fortes para sermos pessoas emocionalmente fortes. No mundo Bunny, no mundo VUCA, a gente sempre precisou do amor. O amor nos constitui, o amor é o que faz, assim, a gente se constituir enquanto sujeito no mundo. Então, eu acho que é isso. Uma relação de amor, de comunicação, de estar perto, de estar junto, de observar, de ter essa rede mesmo e ter essa comunicação da escola, que, assim, como diria Paulo Freire, né? Educar também é um ato de amor, algo do tipo que ele fala. E Champagnat também fala muito isso, né? Totalmente a cara de Champagnat, isso dessa educação com amor, com afeto, com acolhimento, com limite e com essa troca das duas instituições tão importantes, a primeira e a segunda, a família e a escola. E você falou aí, Rita, na palavra equilíbrio. É uma palavra que eu gosto muito, sabe? Às vezes eu cito na escola, na nossa realidade, que o que falta é exatamente isso, o equilíbrio, né? Os estudantes, eles, como eu falei, eles vêm muito para a escola na intenção da interação. Aí eu digo a eles, vamos lá, e o equilíbrio? Eu sei que vocês vêm para a escola para fazer amizade, interagir, brincar, se relacionar, perfeito. A escola é um lugar maravilhoso para isso. Mas e os estudos? Então, eu trabalho muito com eles essa questão do equilíbrio, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com inovação, com tecnologia. Mas a escola tradicional ainda tem a questão do escrever, o caderno, a caneta. Então, sempre ali trabalhando equilíbrio. Outro dia, eu atendi um casal, pais que vieram comigo e disseram assim, Cris, nós viemos muito verdadeiros aqui com você. Nos ajude, onde nós erramos? Porque eu sento todos os dias para estudar com a minha filha, ela está no 8º ano, ela sabe tudo, chega na hora da prova, ela não consegue. Aí eu disse assim, vamos para o equilíbrio, você senta todos os dias com ela para estudar, ela sabe tudo. E na hora da prova, você está sentado do lado dela, fazendo a prova com ela? Não, então a gente precisa ter esse equilíbrio, sabe? Um dia você senta, um dia você deixa ela fazer sozinha. Um dia ela acerta, outro dia ela erra. Ela precisa errar também, para entender se ela acerta todas as vezes e nunca erra, aonde ela vai se sentir frustrada, aonde ela vai recomeçar, aonde ela vai construir novamente. Ela está acostumada só com tudo pronto. Então, vamos organizar. Aí nós fizemos um cronograma e vamos organizar o dia a dia. Hoje você senta, faz tarefa com ela. Amanhã ela senta, faz sozinha. E você vai ali equilibrando.
Um dia você arruma a mochila, outro dia você deixa que ela arrume. E você tem que trabalhar com você também. Porque hoje no mundo nós temos aquela sensação da internet, que tudo é perfeito. Né? A gente só tira as fotos e posta as perfeitas, a gente só encontra paisagens bonitas, ninguém mostra nenhuma paisagem que não seja bonita e elegante. 1 quilo de filtro nas fotos, né, para assumir com a... Só que o mundo não é assim, e o que falta é a gente falar com os nossos filhos com realidade, mas tudo tem que ter um equilíbrio. Você não pode ser tão a ferro, né? Não pode ser tão direto, mas você tem que falar com eles a realidade. Você errou, filho, vamos reconstruir? Você acertou, filho, perfeito. E agora, qual é o próximo passo? Então, essa palavra equilíbrio, eu gosto muito de trabalhar tanto com os pais, quando eles vêm, quanto com as crianças e com os professores também. Né? Às vezes os professores vêm conversar, Cris, me ajuda, eu estou aqui desesperado, tem na sala um estudante assim, assim, assim. Esse professor, vamos para o equilíbrio? Ele tem um comportamento muito agitado, mas aí o que o senhor faz para conquistar também? O senhor já tentou ouvir? Né? Ele está agitado por quê? Por que ele está tão disperso? Quem é o teu estudante? Como que ele gosta? O que você faz? Até onde o teu limite com ele também chega? Né? Você também tem que dar um limite. E por aí a gente vai. Então, essa palavra equilíbrio, para mim, hoje é primordial, sabe? Eu gosto muito. Muito bem. Queria fazer uma provocação agora, tanto para a Rita, para a professora. A gente está numa escola, a gente teve aqui nesse momento de encontro. Eu queria lembrar um pouco da aula. Professor Hugo, Rita. Terminando aqui de ouvir esse episódio, qual é a tarefa de casa para quem nos assiste? Quais são as provocações que a gente deixa? Quais são as recomendações, os insights, as provocações que a gente deixa para esse pessoal que fica nos assistindo hoje aqui, né? O que é que fica? Ler meus livros, ouvir minhas entrevistas, ler meus Excelente. artigos. Acho que a principal, a coisa que eu acho assim, sem brincadeira, é você tentar se aproximar ao máximo do seu filho. Sabe? Eu acho que esse é um caminho muito saudável. Tentar realmente viver a parentalidade. Porque eu acho que nem todo mundo nasceu para ser pai e mãe. Entendeu? Eu acho que ser pai e mãe é uma escolha, mas é uma escolha com consequências muito importantes na sua vida e na vida de quem você cuida. Então, se você escolheu ser pai, ser mãe, assuma esse compromisso, é um legado que você tem e passe a entender que a partir daquele momento que o filho veio para o mundo e até antes, quando o filho já é preparado para o mundo, você mudou sua vida. Então não tem mais essa. A sua vida não pode ser igual. Então você vai ter que ter esse compromisso. Então se aproxima muito, sim, para poder criar uma intimidade, uma cumplicidade suficientemente capaz de deixar o outro à vontade diante de você, sem medo. Muito importante que um filho não tenha medo de pai e mãe. Sim. Muito importante. Forte, eu diria. O conselho é tão simples quanto exigente, eu diria assim, né? Essa proximidade, essa conexão, esse laço. Tá mais fácil. Lê o livro, ó, tá aqui, ó. Agora, o meu chão são as nuvens. Tem um outro livro também já mais conhecido, roda nesse aqui, o senhor disse que lançou em outubro, né? Do ano passado. E tem também a Geração do Quarto também, que está bem já distribuída, né? Daqui a pouco sai um outro chamado Como Você Está? A saúde mental de crianças e adolescentes nos dias atuais. É uma trilogia, eu fecho a trilogia. Então vou recomendar aí, recomendação de educador. Não vai juntar matéria, né? Já começa a ler o que está lançado e já se preparar para o lançamento. Rita, qual é a tarefa de casa para quem nos assiste? Eu faço das palavras do Hugo as minhas, e eu acho que assim, se for para colocar numa coisa mais prática, acho que o que Champagnat falou, né? Sentar à mesa juntos. Tentem, assim, eu sei que a rotina é muito corrida, né? Mas tentar achar, pelo menos no fim de semana, sentar à mesa juntos e partilhar, não só o alimento, mas a palavra, né? E mesmo se não conseguir a refeição, tudo bem, mas que tenha um momento de tempo de qualidade. Façam atividades juntos, uma programação, para ter uma relação ali e não virar a casa parecer um hotel, né? Onde tem os hóspedes que passam para os seus quartos transitando, mas não se relacionando de fato, né? Então, acho que ter esse tempo de qualidade, né, juntos.
Muito bem. Cris. Ives, eu acho que a palavra equilíbrio é o que eu gostaria de deixar para os pais, sabe? O equilíbrio em todos os sentidos. Eu sou pai, eu sou mãe, eu preciso acolher, mas eu também preciso dar limites. Eu sou pai, eu sou mãe, eu preciso sentar para estudar, mas eu preciso provocar o meu filho também a estudar sozinho, porque ele é capaz, né? Então, sempre equilíbrio ali. Muito bem. Olha, família Marista São Luís, quem nos assiste, quem nos acompanha, eu diria que começamos bem, viu? Eu diria que muito rico esse bate-papo. Quero já convidar cada um que está assistindo esse episódio a deixar um comentário, a deixar também a sua contribuição, porque esse podcast acontece aqui na mesa, mas ele se completa com a sua participação. Não é só o like, não é só a visualização, mas a sua discussão, a sua pergunta, a sua provocação, dá mais robustez a isso que está acontecendo aqui. Queria agradecer a presença do professor Hugo, que alegria conhecê-lo, ter o senhor aqui à mesa, nos provocar com essa leitura que parece tão atual. Acho que se a gente chegar aqui daqui a 5 anos, parece que a gente vai estar se fazendo essa pergunta de tão atualizada que é e do quanto esse assunto nos oferece, do quanto a sua pesquisa nos oferece e nos provoca, inclusive, enquanto educadores, né? Assim, estou assumindo aqui o compromisso, vai entrar no meu compromisso de leitura breve desse ano ainda. Rita, tem uma alegria particular encontrá-la aqui também nesse podcast, que é ter um ex-aluno aqui, né? Marista. Com certeza você já ouviu, né? Ex-aluna sim, ex-marista nunca. Então, começar as nossas temáticas te recebendo aqui é uma riqueza muito grande. Vou abrir a palavra para vocês fazerem qualquer consideração final, um convite também a acompanhá-los, deixar a rede social, que é importante. A gente falou aqui dos desafios que a internet traz, mas ela também nos traz muitas oportunidades de conexões seguras, educativas, e vocês com certeza têm realizado o trabalho nesse sentido. Então deixa aí para a gente, faz o convite à família para a gente encerrar bem esse podcast. Eu estou bem ativa nas redes sociais, o meu Instagram e meu TikTok são Rita Ferraz Psi, Ferraz com 2 R's e Z no final. Então lá eu falo muito, faço provocações, faço minhas inquietações, meus estudos, minha rotina enquanto psicóloga. Então espero que a gente tenha encontros aí por essas redes. Bacana. Eu uso muito o Instagram para divulgar trabalho. Divulgar trabalho é @hmonteiro-ferreira. Então, quem quiser chegar por lá, tá bem-vindo, bem-vinda. Muito bem. Cris, quero agradecer, mobilizar essa temática, esse assunto. Deixa aí também um recado final para a galera, se despedindo já desse episódio maravilhoso. Cris é quem escolhe o tema, traz as indicações dos convidados. E nos próximos episódios teremos outros orientadores educacionais aqui das outras séries da nossa escola, também trazendo outras temáticas. Se você ainda não viu tudo que vai rolar durante o ano, assiste o nosso episódio anterior que fala todas as temáticas que nós teremos no ano de 2026. E aí, Cris, qual é o recado? Isso, Ives. E aí, aproveitando, já para deixar o recadinho aos pais, o nosso próximo podcast será com a orientadora educacional do 6º e 7º ano, Gabriela. Gabriela também vai trazer um tema muito interessante. Os pais gostam muito, orientação de estudos. Ei. Vamos falar um pouquinho como sentar com os nossos estudantes e organizar um cronograma, metodologias, tudo que nos leva a ter bons estudos, bons estudantes interessados, comprometidos, respeitosos. Muito bem, família, tá ligada, né? Já temos um próximo tema, um próximo encontro marcados. Quero te agradecer por assistir esse episódio. Não deixe de comentar, compartilhar também com quem você acredita que precisa ver esse bate-papo aqui tão rico. Até o nosso próximo episódio, Família Marista São Luís. Foi muito bom estar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigado, gente. E até uma próxima. Valeu!